Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Irmãos, estou assistindo de novo aquela novela Jesus, que passou na Record, e estou achando muito interessante. Na primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito da interpretação que eles fizeram sobre o diabo, sabe? Que o diabo, ele aparece com uma roupa preta, e na verdade eu acho que é uma mulher que interpreta o papel, uma maquiagem bem esquisita assim. E a primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito daquele negócio ali e tal, sabe? Mas agora, assistindo pela segunda vez, eu estava observando que é muito interessante, porque ali mostra fisicamente como o diabo atenta as pessoas, porque no dia a dia nós não damos conta das tentações do diabo sobre a nossa vida, não. A gente acha que é culpa de alguém, a gente acha que normalmente a gente tem problemas negativos. Os que mais afetam a gente são os familiares, né? Os problemas familiares, as dissensões, as rixas, as brigas, né? Nós, irmãos, mesmo sendo cristãos, desejando sermos espirituais, nós não paramos para analisar corretamente quando que é o diabo que está colocando pensamento na gente. A gente não para ver isso. A gente sempre, quando é atacado pelo diabo, a gente olha para alguma coisa, ou para alguém, ou para algum acontecimento passado. Muitas pessoas sofrem muito com as ações do diabo, porque às vezes tem a autoestima muito baixa, e às vezes por problema familiar, problema de criação, ela sofreu muita pressão ou falta de apoio familiar, e ela acaba tendo um psicológico muito fraco. E aí, quando o diabo ataca, ela não vê que é o diabo, ela acha que é o próprio pensamento dela que está levando ela a fazer aquelas coisas. Eu me lembro que quando eu era adolescente, né, tinha ali 13, 14 anos, às vezes acontecia uma coisa que me entristecia muito, e eu tinha aqueles pensamentos horríveis, vontade de suicidar, sabe? Eu me cortava todo, meus braços eram tudo cortados, cortava com gilete, com canivete, me queimava, entendeu? E tinha aquela sensação de que ninguém gostava de mim, aquelas coisas mesmo que o diabo bota na sua cabeça, entendeu? Que a sua mulher não gosta de você, que o seu marido não gosta de você, que o seu filho não gosta de você, entendeu? Que ninguém gosta de você, mas é o diabo que está botando na sua cabeça esses pensamentos, e você não para observar isso. Por isso que Deus, Ele fez a Bíblia, por isso que Deus fez a igreja, por isso que a Bíblia nos instrui como nós devemos travar a luta contra o diabo, a antiga serpente, o dragão, Satanás, né? Os espíritos malignos, que parece que não existe mais, acabou, só na época de Jesus que tinha, né? Eu vejo aqui, nós vamos ler um relato no livro de Lucas, aqui capítulo 4, Jesus expulsa o demônio de uma pessoa e a pessoa cai se manifestando. Hoje em dia praticamente não existe isso mais nas igrejas, né? Se tiver uma manifestação demoníaca, a pessoa leva para outro lado. Então, irmãos, nós
somos seres espirituais vivendo em um corpo carnal, um corpo material, e somos atacados por seres espirituais, conforme está claro no livro de Efésios, Salmos 91, Efésios capítulo 6, deixa claro, inclusive deixa claro como você deve enfrentar. Primeiro, você tem que saber que aquilo que está acontecendo não provém de Deus e nem de você, porque você não é doido, você não rasga dinheiro, você não come qualquer coisa, entendeu? Como que você acaba fazendo coisas contra a sua própria felicidade, contra o seu casamento, ou contra o futuro dos seus filhos, ou contra às vezes o seu trabalho, que você depende? Como que você toma essas atitudes se você não é doido? Se você não rasga dinheiro? Você pode às vezes até ter o gênio forte e tudo, mas quando você nega, rejeita os pensamentos do diabo e aceita os pensamentos de Deus, ainda que você seja nervoso, seja bravo, seja um pouco temperamental, você vai com certeza vencer esse desejo que vem, que vem no seu pensamento, que vem no seu coração, que sai pela boca, entendeu? Sai pelas suas atitudes, sai pelo que você deixa entrar aquela ruindade, aquela maldade. Tudo que é mal, tudo que é negativo não provém de Deus. Por isso, irmãos, é muito importante você tirar momentos na sua casa para ler as Escrituras. Livro de Lucas, capítulo 4, diz a palavra de Jesus assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você vai ver uma relação aqui lá em Mateus 4, do versículo 1 em diante, e Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Versículo 2: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmãos, vamos fazer uma reflexão sobre o que está falando aqui. Aqui diz que Jesus está no deserto 40 dias, orando, jejuando, separado. E diz aqui que durante estes dias o diabo tentou ele. Ora, se o diabo tentou Jesus, que não tinha pecado, estava orando e jejuando, ele não vai tentar você então. Tudo que acontece de errado na sua vida é criado por culpa dos outros e por causa do seu pensamento, seu gênio ruim. Muito bem, aí diz aqui claramente
E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Imagina você 40 dias sem comer nada, e aí quando você tem fome, você imagina o tamanho da fome, né? Ou seja, você naquele momento está deixando de ser espiritual, está sendo carnal, né? E aí o que acontece nesse momento da fraqueza? Que você está totalmente carnal. O que acontece? O diabo vem te atentar. E diz aqui que disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito. Ora, irmãos, Jesus falou para o diabo que está escrito. Aonde que estava escrito? Por que ele não falou uma coisa do pensamento dele? Por que ele fez questão de dizer: olha, a resposta que eu tenho para te dar é o seguinte, ela está escrito. Aonde? Livro de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3, na parte B do versículo, que diz claramente assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Inclusive, irmãos, esse mesmo relato acontece lá no livro de Mateus, no capítulo 4, e é exatamente igual. Algumas religiões, algumas Bíblias que falsificam a palavra de Deus, que distorcem a palavra de Deus, se você ler lá no livro de Mateus, no capítulo 4, vai estar exatamente escrito como aqui, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, assim como lá em Deuteronômio 8:3 está escrito claramente. Mas o que eles fazem no livro de Lucas? No livro de Lucas, o relato é o mesmo, só que eles tiram mais de toda a palavra de Deus, ou seja, fica assim: nem só de pão viverá o homem. O mais importante eles tiram. Entendeu, irmãos? Sendo que Deus falou: nada acrescentareis à palavra, livro de Deuteronômio capítulo 4, livro de Apocalipse, nada diminuireis dela. Então tem que ter muito cuidado com essas Bíblias que distorcem, que tiram versículos, porque eles sabem que a maioria das pessoas não leem a Bíblia direito, não se importam com a Bíblia, só querem ler salmos, provérbios, só aquilo que agrada a elas. E o cidadão às vezes vai ler só aqui, vamos supor, no livro de Lucas, ele não vai entender que o mais importante desse versículo 4 aqui é de toda a palavra de Deus. E diz aqui que o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, que era espiritual, né? Todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem quero. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E o mais importante, irmãos, o mais importante, isso é uma grande mentira que o diabo estava pegando. Porque lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44, a Bíblia deixa claro que o diabo é o pai da mentira. Ele não tem reino nenhum, não. Ele governa aqui as pessoas que não querem compromisso com Deus, por um período de tempo, por pouco tempo. E diz claramente aqui que ele falou que a mim me foi entregue, dou a quem quero. Não é bem assim, ele não dá a quem quer, ele não tem esse poder. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Por isso que muitas pessoas trocam um verdadeiro amor, trocam a família, né? Por promessas do diabo, achando que vai ser feliz. Troca um final de semana com a sua esposa que Deus lhe deu, com seus filhos, por cachaça no botequim, né? Por traição, por sexo fora do casamento, por honestidade,
Pessoas ricas, filhos de milionários, que trocam a dignidade, a honestidade para poder roubar dinheiro público, né? Desvirtuar a justiça. E aqui, essas pessoas são enganadas por quem? Pelo diabo, porque quem tem o Espírito de Deus, quem ama a Deus, faz a vontade de Deus, não faz a vontade do diabo. E o que Jesus fala para ele? E Jesus respondendo disse-lhe: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Jesus cita de novo, o que importa para Jesus é o que está escrito. Aonde? Na Bíblia. Em que lugar? Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só agora, irmãos, o diabo, para confrontar Jesus, que cita 2 versículos bíblicos para ele diz também que está escrito no mesmo livro que Jesus citou. Entendeu? Porque está escrito, o diabo está falando isso: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. Sabe o que o diabo citou para Jesus? Salmos capítulo 91, versículo 11. Quer dizer que o diabo, ele conhece a Bíblia. E tem pastor aí que é 20, 30 anos, pastor de igreja, não conhece a Bíblia. E ainda quando quer conhecer a Bíblia, quer conhecê-la através de livros que o homem escreve. Entendeu? Até os pastores agora, para você ser um pastor melhor, agora você tem que também saber hebraico, aramaico, grego, vai por aí afora. Louvado seja Deus. E o que Jesus responde para ele? E Jesus respondendo disse-lhe: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus citou o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Você vai ver uma referência em João 14:30, Hebreus capítulo 2, versículo 18 e Hebreus capítulo 4, versículo 15. Irmãos, esse versículo é muito importante, que diz a palavra do Senhor aqui: e acabando o diabo toda a tentação, quando ele viu que ele não vencia Jesus, o que ele fez? Ele ausentou-se por algum tempo. Enquanto você estiver aqui na terra, o diabo vai tentar você, vai tentar separar você de Deus, vai tentar destruir a sua família, vai tentar destruir a sua felicidade, vai tentar tirar o sorriso do seu rosto, vai tentar tirar a sua esperança, vai tentar tirar a sua alegria. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Tem gente que vira crente meia hora já acha que tem poder sobre o diabo. Aqui está deixando claro, era Jesus, estão falando de Jesus. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Irmãos, aqui Jesus leu o livro de Isaías. Qual o capítulo que ele lê? Ele lê Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Você vai ver uma referência lá em Salmos, capítulo 45, versículo 2, e Lucas 3, 23. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Irmãos, isso aqui é muito importante, irmãos. Jesus está fazendo uma revelação aqui, que o ser humano tem uma mania de menosprezar ou dar pouca importância às pessoas que fazem parte da sua família, às pessoas que fazem parte da sua vida. Porque o ser humano é assim, ele fica doido com o outro enquanto ele não tem a posse e o domínio sobre o outro, até ele conquistar o outro. Depois que ele conquista o outro, que ele vê que é dele, ele perde o interesse, a paixão aí acaba, né? Aí começa o menosprezo, a não dar importância. Muito bem, e aqui diz assim, versículo 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Aqui ele cita um exemplo lá de 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, né? Você vai ver uma referência também em Tiago 5,17, 1 Reis 17, 1 e 18, 1. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aqui você vai ver uma referência lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Irmãos, isso aqui é um exemplo claro que Deus deixa para nós. Jesus está dizendo que as pessoas que se acham crentes, que se acham de Deus, entendeu? Mas que não andam conforme a palavra de Deus, conforme o que está escrito na Bíblia, o que acontece com elas? Quando vem a calamidade, como diz aqui, quando parou de chover 3 anos e 6 meses, você imagina a dificuldade que muitas pessoas passou. Por que Deus não mandou Elias a todas as viúvas da casa de Israel, a todas as viúvas crentes? Só mandou para ajudar uma viúva. Porque, irmãos, o reino de Deus não é assim não. Jesus falou: não dê pérolas aos porcos. O reino de Deus é coisa séria. Você tem que acreditar nisso. Você tem que tomar atitude todos os dias de realmente
andar conforme Deus quer, não conforme você quer, não conforme você acha. Porque na hora que você precisar, você vai bater na porta, falar: Senhor, Senhor, eu fui no culto, Senhor, Senhor, eu li a Bíblia, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. E o que vai acontecer, irmãos? Jesus falou: não vos conheço, obreiros do que é contra a lei. Ou seja, você não aceita a palavra de Deus de verdade, você não aceita uma aliança com Deus de verdade, você não quer rasgar seu coração, você não quer realmente se apaixonar por Deus. Isso é uma atitude exclusiva sua, ninguém pode fazer isso por você. Como diz aqui também, no tempo do profeta Eliseu, né? Naamã não era crente, Naamã não era do povo de Israel, Naamã era sírio. O estrangeiro vai entrar, irmão, você não vai. Por quê? Porque o estrangeiro, o sírio, antes dele morrer, ele se arrepende, entrega de verdade o coração a Deus. E você fica pensando em cima do muro, cocheando em dois pensamentos, se baseando no que você pensa, no que você acha. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem, para o matarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Irmãos, aqui, se Jesus não tivesse o poder que ele tinha, né, eles tinham matado ele. Sabe por quê? Porque ele falou a verdade, é só isso. As pessoas não querem escutar a verdade, não, nunca quiseram, irmãos. Você não pode copiar ninguém, você não pode andar atrás de ninguém. Deus não te chama para seguir a ninguém. Você não pode ir atrás de exemplo dos outros, não pode se basear em história dos outros. Você tem que escrever a sua própria história. Você é que tem que ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Irmãos, isso aqui é outra coisa importante. Todas as curas que Jesus fez, as libertações, as pessoas foram ao encontro de Jesus. Todos que foram ao encontro de Jesus foram curados. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus.
E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Isso é muito importante, você entender essa revelação. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Então Jesus foi enviado para quê? Para pregar a Bíblia. Jesus morreu para se cumprir o que está escrito na Bíblia. Olha a importância que Jesus deu para a Bíblia. A Bíblia é o maior tesouro que existe na terra. É o projeto de Deus para todo ser humano. Ou você crê ou você não crê. Amém, irmãos?